Reverie conversa sobre. Hoje estamos com a professora Solange, a assistente social Ilma Piemonte e o psicólogo Gaspar Lamarque. Bem-vindos. Bom, vamos começar primeiramente conversando com a professora Solange, né? Vamos perguntar, iniciando, queria que você falasse uma fala para a gente sobre a importância do grupo. Sim, bom, primeiro é muito gostoso estar aqui fazendo essa conversa com vocês, né? Eu acho que é importante trazer isso. E no sentido assim, de que a proposta do Reverie, enquanto um instituto que traz educação, traz tratamento e tudo mais, né? E também produção de conhecimento, como eu sempre falo, a proposta é trabalhar grupo, né? E pensando que quando a pessoa ela passa por um processo de grupalização, ela vai sendo trabalhada algumas questões que muitas vezes ela estaria precisando dentro de um grupo, porque também os outros participantes vão estar na mesma condição do que ela, e ela vai trabalhar a questão de pertencimento, né? A identidade. Então, ela começa a olhar para si, mas ela perante aquele grupo do qual ela participa, né? E aí eu acredito que o grupo tem muito peso nesse sentido, né? Quando você é influenciado pelas pessoas que estão ali e você influencia essas pessoas também, né? É sempre uma troca. Né? Exatamente, era a palavra até que eu ia dizer. É bem uma troca, né? A gente vai estar trocando o tempo inteiro, muitas vezes um conhecimento ou então experiência, né? E o outro pode dizer para você, poxa, mas eu também já vivenciei isso, da forma como você está falando, para mim também é importante pensar nisso, porque eu também vivi uma situação parecida e acho que as áreas da psicologia, do serviço social, as profissões da área da saúde, elas têm que estar focando muito no trabalho do grupo, porque ele traz resultados efetivos, né? Pelo menos é o que a gente vê de modo geral, né? Aí você me fez lembrar, né, trazer uma experiência como estagiária, né, aquele curso que a gente fez de comportamento compulsivo, que a gente fez o estágio numa comunidade terapêutica, né? E na nossa atividade desenvolvida lá, durante o estágio, o que me chamou muita atenção foi a força do grupo. E como um dá força para o outro, né? Então, essa importância que existe, né, do grupo e do pertencimento, né? Ô Ilma, agora me explica um pouquinho como é que funciona esse grupo, como é que funciona um grupo? Então, quando você fala dessa troca, é algo que no grupo acaba fazendo sentido, porque às vezes você tem uma questão que é sua, particular, né? E parece que é só seu. E no grupo, isso, numa forma mais compartilhada, num ambiente mais seguro, a pessoa percebe que o outro também tem, né, aquela dificuldade, tem aquele sentimento. E aí no grupo isso vai se completando. Na nossa experiência, né, Gaspar? Nós trabalhamos o ano passado com grupos, com trabalhadores na área da saúde, né? E o foco era saúde mental e qualidade de vida. Então, nessa perspectiva, qual o sentido do trabalho, né? Eu trabalho, mas como que tá a minha saúde mental? Eu vivo para trabalhar ou trabalho para viver? Mais ou menos nesse sentido. E aí, nas trocas, nesse autoconhecimento, né? A partir das experiências, quem eu sou, né? Onde eu trabalho, como que é sobre a vida mesmo, sabe? Acho que o grupo traz um pouco isso, o que a gente está vivendo naquele momento. Tanto que a proposta, né, enquanto empresa de assessoria, vamos dizer assim, a gente traz várias opções, né? Porque não é uma única experiência do grupo, né? Uma vez e acabou. Não, eu posso estar em momentos diferentes da minha vida e pertencer a um grupo. Por exemplo, eu sou mãe, estou gestante, então eu me encaixo perfeitamente num grupo de gestantes. Por quê? Porque a gente vai falar
sobre esse período gestacional, né? Então, assim, as mudanças do meu corpo, os desafios, o medo de ser mãe, o pós, como vai ser o parto, né? A, B. E aí eu posso trocar essa vivência. Assim como eu posso estar num outro momento da minha vida. Eu estou prestes a aposentar. E aí eu faço parte de um grupo de pessoas que estão preparando para esse momento, né? Então, de novas perspectivas, novos desafios, o que eu vou fazer a partir de agora, né? Então, o grupo traz muito isso. A gente poder trazer a experiência de cada um e compartilhar, né? E aí, juntos, né? Eu acho por isso que o grupo é muito rico. Porque juntos, a gente começa a ter um novo olhar, uma percepção diferente do que eu tinha sozinha, né? Porque, às vezes, por mais sabedoria ou experiência que eu tenha, eu acho que eu tenho uma ótica. Mas quando eu me associo, né? Eu, Gaspar, Solange, só de trocar uma ideia aqui, pera lá, mas então não tem só esse viés. Eu posso olhar para a direita, para a esquerda. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se o Gaspar concorda. Os grupos, na verdade, a gente já vem desde o início, né, da humanidade, né, a gente vem convivendo em grupo. A família é um grande grupo, né? A própria família, aqui nós somos um grupo, né, que nos encontramos, né, todos os sábados, né, para a gente debater, né, dividir ideias, né, conceitos. E Carl Roger, ele iniciou os estudos do grupo como grupo de encontros, né, lá na década de 60. E aí esses encontros acontecia, né, foi naturalmente com poucas pessoas, depois foi aumentando. E ele fez experiências nas questões da comunidade, porque a comunidade é um grande grupo. Então, foi muito rico esse estudo dele, né? Quem puder se aprofundar um pouco, né, sobre esse olhar dele. E esses encontros são momentos que a gente vai dividir, né, as experiências, né, a cosmovisão da gente mesmo e a cosmovisão do grupo no geral, do que está acontecendo naquele momento. Então, para que o grupo seja realmente operativo e consiga atingir os seus objetivos, tem que estar bem claro entre o grupo, o que nós queremos, qual o objetivo, por que nós estamos aqui, né? E nesse momento, o grupo depois pode até, dependendo da quantidade de pessoas, subdividir em outros grupos, porque daqueles grupos a ideia de que eu tenho essa visão, a Adriana tem outra visão, né? A Solange tem outra, então cada um pode integrar e fazer um novo grupo. E também pode vir a ser um grupo terapêutico, quando existem as questões também da compulsividade, né? Que às vezes eu também divido o mesmo desejo, a mesma vontade de todos os participantes do grupo. Porque se nós formos olhar para a clínica na questão da dopamina, que é a que nos movimenta, essa molécula do prazer, que muitos chamamos, né? Assim, é um neurotransmissor, que ele faz essa condução, né? Do querer estar junto, do querer dividir isso. E isso também, como é algo que gera o prazer, a dopamina, pode levar, né, à compulsão. Porque a gente fica repetindo, a gente cada vez quer mais o prazer, né? Então, é muito prazeroso estar num grupo, dividir isso, né? Porque às vezes eu tenho algo em comum comigo, que até a autoaceitação às vezes, mas se eu sei que o outro está passando por aquela mesma questão comportamental, eu vou dividir e vai ficar mais leve. Então, por isso que os alcoólatras anônimos, por exemplo, eles trocam muita afinidade. E aí, um ajuda o outro. Até tem uma parte que, quando eu tenho vontade de beber, eu ligo para o meu colega para nós conversarmos sobre isso, entendeu? Então, é muito rico a questão do grupo. É que nós somos seres sociais, né? Eu acho que a gente precisa sempre um do outro, né? Acho que o grupo, ele dá essa possibilidade de troca. Suporte, Esse né? suporte. Aí eu vou trazer uma pergunta assim para vocês, que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu vou para um grupo desse,
mas eu vou precisar me expor? Como é que funciona a dinâmica desse grupo? Como é que vocês recebem esses grupos? Como que eu posso participar? Porque tem coisas que eu não quero fazer, né? Como que fica, né? Esse momento? Então, a gente trabalha, basicamente, nós adotamos, né, na parceria aqui de assistente social e da psicologia, a gente tem adotado uma metodologia de 4 encontros, basicamente, né, nos grupos que a gente opera, né, Gaspar? E aí, o primeiro encontro é um acolhimento. Então, nesse acolhimento, a gente já percebe isso. Quem é o mais timidozinho, quem é o falante, quem, né, o que ele está trazendo. Então, nesse primeiro encontro, a gente já consegue identificar, né? E também, porque às vezes a pessoa quer participar, mas ele tem reservas. Mas isso pode ser quebrado ao longo do tempo, né? Ou ele também desiste, e tá tudo bem. Porque às vezes ele não tá no momento dele, né? Então, tem N situações. Mas daí, na condução do grupo, é que a gente vai percebendo esses detalhes, né? De que às vezes o indivíduo A, B ou C, às vezes precisa até de um cuidado maior, às vezes precisa depois um pós, né? Porque o grupo, na verdade, ele não consegue resolver todas as situações, né? Ele é vamos dizer, um aperitivo. Mas às vezes a pessoa tem que passar por um processo terapêutico pós-grupo, entendeu? E às vezes até a gente indica isso, né? Porque a gente percebe que ele traz questões pessoais, de traumas e tudo mais, que precisam ser trabalhadas individualmente, né? Então, o grupo por si só, acho que é legal deixar isso bem claro, o grupo por si só, ele não tem o poder de resolver tudo, mas é um início, né? E é algo que inicia um processo de autoconhecimento. Sabe? E isso é muito lindo, sabe, Adriana? Quando a pessoa começa a perceber, poxa, isso é uma fraqueza, entre aspas, né? Uma fraqueza minha, mas que também é do José, que é da Maria, e que eu posso trabalhar isso. Então, nesse aspecto, assim, eu sou apaixonada pela metodologia de grupo, né? Eu acho muito funcional e resolutiva, do ponto de vista da percepção da necessidade do autocuidado, da autoajuda, né? Certo. Eu acho também, a gente, olhando assim, de uma forma bem clara, bem objetiva, o grupo também é uma maneira da gente, como você falou, se autoconhecer também acessível, né? Porque muitas vezes a gente vê isso, né, na clínica, ela tem um custo, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque também é uma oportunidade de eu estar trabalhando, né, questões em mim, aprendendo com um colega, com outro, né? E também é uma forma de cuidado, né? E sabe uma coisa assim que é importantíssima, a questão da socialização, sabe? Porque a gente vive num mundo tão individualista também, que às vezes é até mais fácil. Não, eu vou lá, eu faço minha terapia sozinha lá, tá, com meu terapeuta. Mas a socialização, ela é fundamental nos dias que a gente tá vivendo, né? Porque nesses vários grupos que a gente participa, seja de mulheres, seja de mães atípicas, seja de aposentados, né? Dentre os papéis, a gente vai também socializando outros, né, vínculos de amizade, vínculos, né, de afetos e tudo mais, que você vai construindo ao longo do tempo, né? Ô Gaspar, aí quando você falou da socialização, eu lembrei da IA, as pessoas se consultando, né? Você tem alguma coisa assim que você gostaria de colocar em relação a isso? Eu acho que a questão do grupo é muito importante, a identidade do grupo. No momento que se forma o grupo, a gente ouvir, né, uma escuta ativa, uma escuta de cada um, de como ele está organizado dentro da sociedade, da sua comunidade, da sua família. Então, aprofundar aí e ver também a questão social, né? Às vezes a pessoa não tem condições realmente de pagar uma terapia individual.
Então, tem essa questão. Então, muitas vezes a gente precisa ir para as comunidades, oferecer um trabalho assim, um trabalho que seja acessível, né? Até também buscar, às vezes, o poder público, fazer alguns projetos, para que a gente consiga adentrar nas comunidades, né? Porque a comunidade, a palavra em si já fala comum identidade, né? São duas palavras, não comunidade. Então, essa questão é muito mais profunda. Mas o grupo, ele precisa ter alguém que organize, alguém que coordene, porque sem coordenação, sem organização, a gente não chega a lugar nenhum. Então isso é muito importante, que esse grupo seja homogêneo, para que realmente ali seja discutido o que é de interesse de todos. Porque senão eu venho com o meu interesse, você com outro, e aí daqui a pouco vai vira um debate, não precisa dessa... Os temas, isso. Né? Porque é aquele tema que me interessa, eu vou estar participando, né? Aí até a gente falando, me veio muito, quando a gente começou aqui, você começou a falar, me veio a questão também do afeto, né? A importância do afeto, né? O afeto é algo que alimenta, que nos dá esperança, né? Eu acho que nada substitui o ser humano, né? Essa questão. Eu acho que é isso, né? Eu gostaria que a Sol falasse alguma coisa para a gente encerrar e cada um de vocês desse uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, assistindo. Um ponto que, conforme vocês foram falando e vinha muito na minha cabeça, é entender também diferentes tipos de grupos, né? E acho que vocês trouxeram muito bem, brilhantemente. Dentro da psicologia a gente tem a importância da grupoterapia, né? De várias abordagens da psicologia, principalmente psicologia clínica, faz, né? Dentro desse viés, mas a gente tem outras propostas de grupos que eu acho que vocês trouxeram muito bem, né? Pensar um grupo de mútua ajuda, né? Quando até o Gaspar falou da questão da compulsividade, então são pessoas que partilham dos mesmos problemas e não só dentro de um processo de grupo terapia, mas sim outros tipos de grupo, né? E aí o mútuo ajuda, exatamente isso, né? Quer dizer, eu vou falar uma experiência minha que talvez a Ilma não tenha vivenciado a mesma situação, mas não soubesse como lidar com aquilo. Ou então ainda não vivenciou e vai vivenciar, e na hora que eu troco, faz com que isso fique muito claro para ela, a maneira como que tem que ser feito, né? Por isso a importância dessa socialização que vocês falaram. Eu acho que é só importante destacar essa questão dos tipos de grupo e como todos são importantes, em diferentes etapas da vida, como a Ilma falou também. E é legal, assim, essa multiprofissionalidade, né, que a gente, na nossa experiência, né, Gaspar, casou muito bem, né, ele sendo psicólogo e eu assistente social, porque de uma certa forma completa, né, alguma coisa que ele viu, eu não vi, ou vice-versa, né, e na prática a gente consegue casar isso tudo, né, e ter um resultado positivo, né, de olhares, né, e que também na dinâmica do grupo a gente também aprende, né? Então, mesmo você coordenando, entre aspas, né, mas às vezes a gente aprende, às vezes não, sempre a gente está aprendendo, né, com o grupo, porque a gente, em determinado momento, a gente também compõe o grupo, né, e faz esse duplo papel da coordenação, mas de participante também, né? E pensando, só finalizar aqui, pensando nesse desenvolvimento humano, porque quando você participa de um grupo, você quer participar de outros, né? Porque o resultado é tão satisfatório que você quer dar continuidade. Quando a gente desenvolveu essa metodologia de 4 encontros, então tinha sempre alguém falando, mas já acabou? Não, mas não vai ter mais. Né? Porque a gente fazia numa lógica de começo, meio e fechamento. Né? Não significava conclusão, nada disso. Mas para fechar aquele ciclo, né? E a partir daí a pessoa buscar outras opções, né?
mas na lógica dos 4 encontros foi bem bacana. E é importante também que a gente dê autonomia para o grupo escolher, porque às vezes só os 4 encontros não seja suficiente. Então, às vezes, o grupo pode ser prolongado, pode ter mais, ou ser um grupo, né, a longo prazo. Então, depende muito dos participantes, do que eles realmente estão buscando naquele momento. E nós precisamos, né, na sociedade hoje, interagir, porque quando a gente fala da EAI, né, na questão da terapia, que estão sendo oferecidos, né, pelo computador, pela internet, né, é muito fria essa questão, porque não existe o sentimento, você não tem como avaliar os sinais, os sintomas na hora, essas questões do comportamento, como a pessoa se comporta naquele momento. Então, e o algoritmo, ele oferece tudo o que eu quero ouvir naquele momento. Entendeu? Então, não é algo realmente, não mexe na ferida, não vai buscar a autocura, não é o que eu né? preciso, Não é isso. Então, é o que realmente a inteligência artificial absorveu de todo, né, o seu engajamento dentro da internet, ele vai trazer, né, um resultado para você ali, que muitas vezes vai satisfazer você naquele momento, mas não mexeu realmente lá na estrutura, lá onde precisa ser mexido. Encerramos. A gente está encerrando esse podcast agora e até o próximo. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, agradecido. Até mais. Agora fiquem com o programa da série. Foi muito bom. Foi muito bom. Demos o recado. Eu acho que nós vamos ficar Certo. vamos fazer uma certa. Próxima semana talvez tenha, talvez não. Hã? Que o quê? Eu tô falando Hã? eu falei, próxima semana talvez tenha, talvez não. Vamos fazer uma certa. Vem cá, menino. Junta aqui. Eu não sei, ficou muito tempo, mas eu vou. Ficou muito tempo.